que está acontecendo, jovens curiosos? Estamos sempre perdendo tempo com coisas inúteis ou vendo vários vídeos e recomendações estranhas do YouTube. Que tal gastar uns minutos no Sr. Curiosity e ainda aprender 30 fatos totalmente épicos que você vai esquecer em 10 minutos, mas que não são qualquer fato, e sim que esses vão te deixar totalmente impactado. Essas são 30 coisas que você não sabia há 5 minutos. Se seu super-herói favorito é o Superman, talvez não saiba que ele nem sempre pôde voar, apesar dessa ser uma de suas características. E é que, em suas origens, ele pulava muito alto entre os prédios. Os animadores acharam difícil animar os joelhos dobrando sempre ao tocar o chão. Então mudaram isso. Atualmente, há cozinhas de luxo em todo lugar, e certamente você reconhece o tradicional chapéu branco de chefe chamado toque. Pois, na verdade, você sabia que eles têm 100 pregas no total? E a razão disso é porque representa as 100 maneiras de se cozinhar um ovo? Quero ver se você sabia disso, amigo. Quando você diria que foi inventado o primeiro computador da história, qualquer que seja a sua resposta, talvez você não imaginasse que isso aconteceu em 1943. Sim. Seu nome era Integrador Numérico Automático e Computador Integrador Numérico Eletrônico, criado como projeto militar na Segunda Guerra Mundial. Alguns animais e insetos são tão únicos que só vivem em locais específicos, como o beija-flor abelha. E não é só o nome dele que é adorável. Ele é tão pequeno que costuma ser confundido com um inseto, já que seu tamanho é de aproximadamente 6 centímetros quando adulto. E atualmente ele habita apenas em Cuba. Ao estudar Benjamin Franklin, provavelmente nunca te contaram sobre mais de 1000 ossos achados em sua casa. A razão é menos preocupante do que parece, pois pode ser apenas uma escola de anatomia dirigida por William Hazel. Você pode estar se perguntando, a que cheira o espaço? E embora isso pareça um pouco estranho, o fato é que muitos astronautas concordam que o cheiro se assemelha bastante ao de metal quente e a uma churrasqueira. Se você é um amante do verão ou simplesmente detesta os dias extremamente frios, existe um lugar onde você vai adorar viver. Estamos falando de Dalol, uma cidade localizada especificamente na Etiópia que foi considerada o lugar habitado mais quente do mundo. E é que, de acordo com vários registros, sua temperatura média anual é de 34 graus Celsius. E em 50 graus, por que tão quente, Etiópia? Por quê? Porque, apesar de parecer incrível, há várias curiosidades sobre a família real da Inglaterra, especialmente sobre a rainha Isabel II. Você sabia que ela entende de mecânica porque entrou no Serviço Territorial Auxiliar do Reino Unido na Segunda Guerra Mundial? Além disso, por isso, acredita-se que esse seja um dos motivos pelos quais ela tem uma grande coleção de automóveis. Você sabe qual é a raça de cachorro mais antiga do mundo? Talvez se surpreenda, pois isso não é totalmente conhecido. Seu nome é Luke, e dizem que essa raça existe desde 329 a.C., e é por isso que ela está no livro dos recordes, por ser a mais antiga. Existem frutas tão raras e misteriosas que poucos já provaram, enquanto até as comuns têm origens curiosas. E você sabia que, por exemplo, a laranja é na verdade uma fruta híbrida? É isso mesmo. As laranjas são um híbrido de tangerinas e pomelos, e originalmente sua cor era verde. Hoje em dia, os sapatos de salto alto são comumente associados a uma peça de roupa feminina. Esses sapatos eram usados por homens desde o início do século X e continuaram assim por muito tempo. No início, os homens andavam a cavalo e essa altura extra era benéfica e símbolo de riqueza. É muito provável que existam centenas e centenas de animais cujo nome você nunca ouviu falar. Assim como os cães da pradaria, esses mamíferos são parentes das marmotas. O mais curioso nem é isso ou como se chamam, mas que entre os casais eles realmente se beijam. Que interessante, dona natureza. Se você já foi picado por uma abelha, provavelmente lembra o quanto pode ser doloroso. E você sabia que algumas abelhas picam umas às outras? É isso mesmo. Isso acontece porque algumas delas fazem a guarda das suas colmeias. Ao detectar abelhas intrusas tentando roubar mel, elas mordem e podem picar. O mais provável é que você não tenha um irmão gêmeo, já que a probabilidade de ter um é muito rara. Há um país na África chamado Benin, com a maior taxa de nascimentos de gêmeos. Enquanto no resto do mundo a taxa é de 13 gêmeos a cada 1000 gestações, nesse lugar é de cerca de 30 gêmeos a cada 1000 gestações. Mesmo que você não seja um grande fã de esportes, provavelmente já assistiu aos Jogos Olímpicos. Mas você sabia que eles não eram como conhecemos hoje em dia? Veja, até cerca dos anos 50,
a arte era uma categoria aqui, e as pessoas podiam receber medalhas em música, pintura e outras áreas. Provavelmente você gosta de beber um copo refrescante de água com bastante frequência, mas talvez você não imagine o quão antiga pode ser aquela pequena quantidade que você consome. Na verdade, ela pode ser bem mais antiga que o nosso sistema solar. Por mais estranho que pareça, a água da Terra pode ter vindo de partículas de gelo flutuando em uma nuvem cósmica há 4,6 bilhões de anos. Provavelmente há espécies de rã que desconheço, como a rã do bosque. Ela é mais interessante do que parece, por ter uma peculiaridade que a diferencia de outros animais. Essa rã consegue reter a urina por até 8 meses? Sim, que nojo, dona rã. Provavelmente é bem comum para você, ao sentir medo, ou se emocionar demais com qualquer coisa, ficar arrepiado. Isso se chama piloereção e, por mais que pareça estranho, é algo original. Isso é um método de defesa do nosso próprio corpo para tentar afastar diferentes predadores. Se você gosta de comida apimentada, talvez se decepcione ao saber que não somos a única espécie que aprecia isso. Apesar de surpreendente, quase só nós e os mussaranhos arborícolas apreciamos esse alimento. É isso mesmo, uns pequenos animais que vivem nas florestas do Sudeste Asiático. Doces, como a famosa marca e comercial M, são conhecidos mundialmente, e é que são tão deliciosos que mais de uma pessoa já experimentou pelo menos uma vez. Muitos não sabem que M e comercial M vêm das iniciais dos sobrenomes de seus criadores, Mars e Murray. Se você tem dificuldade de atenção, tente mascar chiclete durante tarefas importantes. Desde a Primeira Guerra Mundial, esse método é usado, pois estudos indicam que mascar chiclete aumenta a concentração e melhora o desempenho em tarefas de memória visual e auditiva. Sem dúvidas, grandes descobertas diárias contribuem para a ciência. Você imaginava que até um jovem de 17 anos poderia fazer isso? Estamos falando de Wolf Currier, um estudante do ensino médio que identificou um planeta que agora leva o nome de TOI 1338b e que foi descoberto por ele enquanto fazia um estágio na Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço. Muito bem, Wolf. Sem dúvida, um dos órgãos mais importantes do nosso corpo é o cérebro. E é bem provável que pelo menos uma vez você já tenha visto até mesmo em algum filme ou imagem como ele realmente é. Mas a verdade é que talvez você não saiba como ele é composto. O cérebro é formado por cerca de 60% de gordura, então perder certos tipos de gordura pode afetá-lo. Embora pareça um pouco estranho, há registro de uma das temperaturas mais altas do mundo. Isso ocorreu em 2010, quando pesquisadores criaram um plasma por colisões de íons de ouro, quase a velocidade da luz, em um acelerador de partículas, atingindo 4 trilhões de graus Celsius. Os golfinhos são conhecidos como um dos animais mais inteligentes por várias razões. Um estudo de 2013 afirmou que eles dão nomes a cada golfinho. Na verdade, para se distinguirem entre si, eles têm diferentes tipos de assobios que correspondem ao nome que dão uns aos outros. No reino animal existem muitas curiosidades que provavelmente surpreendem mais de uma pessoa e, na verdade, neste caso estamos falando dos leões. E é que, ao contrário do que se possa pensar, as leoas são responsáveis por realizar 90% da caça de uma alcateia, enquanto os leões machos são, na verdade, quem defendem seu território. Todos sabemos o quanto a água faz bem para a nossa saúde, mesmo que você não beba o suficiente por dia. Mas é realmente mortal exagerar no consumo em pouco tempo, causando intoxicação ou hiponatremia? Isso ocorre quando alguém consome mais água do que elimina. Cuidado com a água, amigo. Se você dirige, provavelmente é muito cauteloso ao controlar a velocidade. E talvez você nunca tenha levado uma multa por isso, já que elas geralmente são aplicadas quando um motorista está em alta velocidade. Mas se você não pensou nisso, Walter Arnold foi o primeiro a receber essa multa em 1896 por dirigir a 13 km/h. Se você já teve a oportunidade de viajar de avião, seja em um voo longo ou curto, provavelmente percebeu que a comida tem um gosto completamente diferente do que teria em qualquer outro momento da sua vida. O interessante é que você não está louco, pois ao voar uma pessoa adormece 30% de suas papilas gustativas. Sabemos que a Terra abriga milhões de espécies, e hoje existem cerca de 8,7 milhões diferentes. O surpreendente é que o ser humano é só 1% do total. Obrigado pelo vídeo.